que falar é que quarta-feira não vai ter aula ao vivo, certo? Vai ser uma atividade que eu vou botar lá no grupo para vocês, ok? E aí, quem quiser me mandar um WhatsApp pessoal, se não tiver no grupo, eu mando o link para você, certo? Vai ficar até o domingo, a atividade. Então, tem até o domingo para fazer, ok? Não precisa fazer na quarta-feira específica. Também vai estar, eu vou mandar lá para a escola colocar naquele arquivo da internet, que eles colocam as atividades, para vocês poderem pegar lá também, né? Então, vamos lá. Vou começar aqui. A aula de hoje é bem rapidinha. A gente vai ver sobre proporcionalidade, certo? Então, o que é proporcionalidade? Primeira coisa, você tem que entender o que é que pode ser proporcional. Em matemática e física, né, na ciência em geral, a gente tem uma coisa chamada grandeza, certo? Grandeza é qualquer coisa que eu posso medir, ok? Então, tempo. O tempo a gente mede, né? A gente mede usando o relógio, a gente usando o cronômetro. Velocidade, a gente também mede usando o velocímetro do carro. Comprimento, a gente mede usando a régua, usando a trena. Preço a gente mede através da etiqueta, né? Define o preço. Idade, também, né? A quantidade de anos. Temperatura, a gente mede com termômetro. Não precisa ter um aparelho para medir, certo? Só precisa ter uma representação através de números. Se tiver uma representação desse tipo, é chamado de grandeza, ok? Então, dizemos que uma grandeza é proporcional à outra se elas estão ligadas por uma taxa constante verificada quando uma delas é alterada. Como é que funciona? Eu tenho duas grandezas que estão ligadas. Se eu mudar uma, a outra muda também, certo? Então, se elas mudarem na mesma taxa, é chamado de proporcional, certo? Se não for na mesma taxa, então não é proporcional. Um exemplo, digamos que a gente esteja na sala de aula, uma sala tem 40 cadeiras, certo? 40 cadeiras, ok? E os alunos vão entrando, ok? Antes dos alunos entrarem, tem 40 cadeiras. Se entrar 10 alunos, cadeira, alunos, né? Vou botar aqui cadeiras vazias. Se não tiver nenhum aluno, tem 40 cadeiras vazias, certo? Vamos ver lá. Se entrar 20 alunos, aí aqui vai dar 20 cadeiras vazias, né? Porque 20 alunos vão sentar nas cadeiras e vai ocupar. Né? Se entrar 30 alunos, aí vai ter 10 cadeiras vazias. Ok? Se entrar 38 alunos, vai ter 2 cadeiras vazias. Se entrar 40 alunos, 0 cadeira vazia. Ok? Então, isso aqui é uma construção de grandeza, né? Grandeza, quantidade de alunos, e a grandeza, cadeiras vazias. Ok? Olha só. Quando eu aumentei 20 no número de alunos, aqui diminuiu 20, não foi? Quando eu aumentei 10, aqui diminuiu 10. Então, essas duas organizações, elas são ligadas, né? Quanto mais alunos, menos cadeiras vazias, ok? Então, tem uma ligação entre elas. Agora, essa ligação, ela é constante? Como é que eu faço para saber se é constante? Na verdade, se elas são proporcionais. Para eu saber se elas são proporcionais, eu tenho que fazer uma taxa de variação, certo? O que é uma taxa de variação? É um número que a gente utiliza para definir uma proporção, certo? Basicamente é um número que eu uso para multiplicar ou dividir um valor, certo? Como é que a gente decide ele? A gente escolhe dois valores, por exemplo, o 20 e o 30 aqui, ó, e a gente faz a proporção. 20 dividido por 30. Essa opção aqui. Esse ano. Então, 20 dividido por 30, que é a mesma coisa
e 2 sobre 3, né? É só cortar os zeros, que a gente pode simplificar cortando os zeros. Então, 2/3. Agora, se eu usar esse aqui, ó, quem é o maior aqui? O maior é o 20, né? Então, vai ficar 20 sobre 10. Que simplificando, dá 2 sobre 1. Ó, não são iguais, tá vendo? A taxa de variação desse aqui é 2/3. A taxa de variação desse aqui é 2 sobre 1, certo? Se tivesse dado invertido, 3 sobre 2, eu podia dizer que as taxas são iguais aliás, que as taxas elas possuem análises iguais, agora de forma invertida, né? Para cá é 2/3, para cá é 3,5. Mas não deu, né? Deu 2 sobre 1, que não tem nada a ver com 2/3. Então, esse problema aqui, ele não é proporcional. Por quê? O número de alunos e o número de cadeiras vazias são grandezas que estão ligadas uma na outra, né? Quanto maior é uma, quando eu mudo uma, a outra muda. Mas não de forma proporcional, certo? É uma forma meio aleatória. Até porque dá para entrar mais alunos do que cadeira, né? E aí você vai ter o número de alunos aumentando, ficando em pé, né? Aumenta exponencialmente, enquanto o outro não aumenta. Professor? Chega um momento em que uma muda e a outra não. Diga. Desculpa interromper. A Keisane disse que não tá ouvindo. Não está me ouvindo? Sim. Entra e sai de novo. Avisa ela para entrar e sair de novo, que às vezes é bug mesmo do programa. Deixa eu esperar aqui. Ela já saiu? Já. Entrar de novo. Uma vez aceita, ela pode entrar sem eu precisar autorizar. Tem gente nova chegando aqui, muito bom, gente. Ó, para as pessoas que vão assistir. Tem gente nova. A participação das aulas online vale ponto extra, viu? Para quem está precisando de ponto para passar de ano direto. Eu estou precisando de vários pontos. Então, pronto. Assistir essas aulas vai juntar uns pontinhos extra para recuperar. Mas tem atividade também ou é só aula? Tem atividade também. No Você no caderno. Você pode mandar só atividade se quiser. Agora, se você estiver devendo ponto, aí é interessante você assistir a aula e mandar atividade, porque aí você ganha ponto extra. Eu nunca... Você ganha dobrado. E as atividades, para o senhor saber, a gente manda foto para o senhor? Isso, então manda para o meu WhatsApp mesmo. Ou pelo Instagram, tanto faz. Você escolhe. Entendi. E aí, quem quiser, quem está assistindo esse vídeo que nunca assistiu a aula, se estiver devendo algum ponto, pode vir assistir a aula. Porque tem gente que manda as atividades e não assiste a aula ao vivo. Aí não está devendo ponto nenhum. Mas se por acaso esquecer de mandar algum mês, ou começou a mandar só agora no final do ano, pode assistir as aulas para recuperar pontos passados. Ok? E evita ficar de recuperação. Então, vamos voltando aqui. Vamos lá. Existem dois tipos de proporcionalidade, de taxas de proporção. A proporção direta é quando o número é exatamente igual, mudou, a taxa de variação de um lado é sempre igual à taxa de variação do outro. E pode ser também chamada de proporção inversa. É quando a taxa de variação de um lado é invertida em relação ao do outro. Como a gente tinha feito agora, o 3 sobre 2 e o 2 sobre 3 é uma taxa invertida, mas é proporcional, certo? O exemplo que a gente fez agora deu números totalmente diferentes. Quando dá números totalmente diferentes, aí não é proporcional. Não é proporcional de jeito nenhum, nem direto e nem inverso. Vamos para a primeira, que é direta. Né? São aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação da outra numa mesma razão. Se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra triplica. Se uma é dividida em duas partes iguais, a outra é dividida em duas partes iguais. É quando acontece sempre do mesmo jeito. Okay? Aqui ele dá um exemplo. Ó. Se 3 cadernos custam R$8, o preço de 6 cadernos custará 16. Né? Observe que se dobrarmos o número de cadernos, também dobramos o valor do caderno. Confira pela tabela. Ele botou aqui na tabelinha. 3 cadernos, 8.
6 cadernos, 16. 12 cadernos, 32. 24 cadernos, 64. Então, elas estão ligadas, né? Quanto mais cadernos eu comprar, mais eu vou pagar. E aí, se você pegar 8 e 16, ó, e fizer a conta, 16 dividido por 8, vai dar quanto? 2. Aqui, ó, 2. E se você fizer do lado de cá, 6 dividido por 3, né? Pegar esses dois aqui, também dá 2. Então, e vai dar 2 sempre. Sempre que você pegar 2 desse, dá, né? Quer dizer que a taxa de variação é 2? Não, certo? Não é 2. A taxa de variação desse aqui é 2. Podia ser que, em vez de 3, eu botasse 5 cadernos, né? Aí já não seria mais um 2. Então, não precisa ser sempre o mesmo número na proporção. Um exemplo. Ó. Vou fazer um exemplo melhor. 4, 6, 10, por exemplo. Aí, do lado de cá, eu boto... deixa eu ver aqui. 12, 18, e aqui 30. Ó, quem é a taxa de variação aqui? 18 dividido por 12. Podia botar também 12 dividido por 18, viu? Você escolhe a ordem. Quanto é que é 12 dividido por 18? Eu vou simplificar por 6. Vai dar 3 e 2. Então, eu podia só dividir também. Se você usar a calculadora, vai dar 1,5. Ok? Agora eu vou pegar os mesmos dois. Ó. Vou pegar esses dois aqui. 6 dividido por 4. Dá para simplificar por 2. 6 dividido por 2 é 3. 4 dividido por 2 é 2. Ó. Deu igual, não deu? Então, proporcional. Mas para ter certeza, eu vou fazer com o outro. Também. Para garantir. Em vez de fazer com os dois primeiros, o ideal é que você faça com todos, porque aí você vai garantir que é proporcional mesmo. Se eu fizer com esse, ó, 30 dividido por 18. Dá para simplificar por 6. Também dá para simplificar por 6. Vai dar 5 e 3. Ó. Já não deu o 3 sobre 2, que tinha dado lá em cima, né? Mas aqui, ó, quando eu fizer 10 dividido por 6, dá para simplificar por 2. E vai dar 10 dividido por 2 é 5, 6 dividido por 2 é 3. Ó. Deu um número diferente do que deu lá em cima, mas continuou igual. Ó. Então, a proporção é feita de acordo com o que você escolher. Então, como você escolher, se você escolher os dois primeiros, dá 2/3. 3 mesmos. Meio dos dois lados. Se você escolher os dois últimos, dá 5/3 dos dois lados. Se dá sempre o mesmo número dos dois lados, é proporcional. Okay? Proporção direta. Nesse exemplo aqui, ele colocou todo mundo dando 2, para deixar bem claro que é igual. Né? Qualquer número que você escolher, vai dar 2. Mas se desse outro número, não tem problema, contanto que dê o mesmo número dos dois lados. Né? Se os dois últimos fossem 3 nos dois lados, estava proporcional aí. Outro exemplo. Esse aqui, ó. Que também está de 2 em 2, né? 30 com 60. 300 com 600. Se você fizer, ó, 300 com 600. Lembrando que a ordem você escolhe, se é o primeiro de cima ou o primeiro de baixo. Né? Estou fazendo aqui ao contrário para mostrar que dá a mesma coisa. Simplificando os zeros, vai dar 3 sobre 6. Já desse lado aqui, 30 sobre 60. Simplificando os zeros, vai dar 3 sobre 6. Então, deu 3 sobre 6 dos dois lados, certo? Se eu fizer com os dois de baixo, também vai dar 3 sobre 6. E assim por diante, né? Por isso que eles dizem que é proporcional, que dá sempre o mesmo valor. Agora, quando é inversa. Uma proporção é inversa quando operações... Uma grandeza é inversamente proporcional quando operações inversas são utilizadas nas grandezas. Por exemplo, se dobrarmos uma grandeza, temos que dividir a outra por 2. Se triplicarmos uma delas, devemos dividir a outra por 3, e assim sucessivamente. A velocidade e o tempo são consideradas grandezas inversas, pois aumentarmos a velocidade, o tempo reduzido.
Se diminuirmos a velocidade, o tempo aumenta. É quando você está num carro, por exemplo. Se você aumentar a velocidade, você vai chegar mais rápido. Então, vai diminuir o tempo para aquilo. Aí ele mostrou isso aqui, ó. Essa aqui. Ó. Aqui está aumentando e aqui está diminuindo, certo? Então, as vasilhas, ó, se eu dobrar o número de vasilhas, o número de litros diminui. Para encher um tanque são necessários 30 vasilhas de 6 litros cada uma. Se forem usadas vasilhas de 3 litros, quantas serão necessárias? Pronto. Então, quanto menor for a vasilha, mais vasilhas eu vou precisar. Então, se eu diminuir o tamanho da vasilha, o número de vasilhas tem que aumentar, e vice-versa, né? Se eu aumento o número de vasilhas, a quantidade de litros tem que diminuir, para poder ficar proporcional, ok? Como é que você faz a conta aqui para saber? Faz na ordem, né? Pega o número maior, divide pelo menor. Aqui, o número maior é o 60. Divide pelo 30. Então, aqui está o contrário, né? Nesse aqui eu peguei o de cima, dividido pelo de baixo. E nessa da esquerda eu peguei o de baixo, dividido pelo de cima. Mas vai dar o mesmo número, né? Porque se eu cortar os zeros, do 60 e do 30, vai dar 6 sobre 3, né? E aqui também é 6 sobre 3. 6 sobre 3, 6 sobre 3. Então, é proporcional, mantém o mesmo valor, só que está invertido. Nessa anterior, né? Se eu pegar o de cima com o de baixo, e o de cima com o de baixo, vai dar o mesmo número. Nessa aqui tem que trocar a posição, né? Sempre que isso acontecer, eu chamo de inversamente proporcional. Ok? Então, a aula de Professor, hoje... Oi, diz. então tem que só transformar em fração? Só uma informação. Ah, Vou fazer um exemplo aqui. Vou botar aqui números. Pronto, aqui. Aí do lado de lá, vou botar... Vamos ver se esses números são proporcionais. Aqui, é quanto? 5 nonos. Já aqui, 1 terço. Então, essa fração aqui deu 5 nonos, essa aqui deu 1 terço. Dá para simplificar a fração da direita? Tem algum número que divide o 5 e o 9? Não, né? Ou seja, não. se não dá para simplificar, significa que esses dois são diferentes. Ó. Também não está invertido, né? Porque aqui é 5 e 9, aqui é 1 e 3. Se aqui tivesse dado 3 e 1, estava invertido, né? Mas não deu. Então, isso aqui é não proporcional. As frações não tiveram nenhuma relação. Vamos agora para outra. Pode ser que a de cima dê não proporcional e a de baixo dê proporcional? Pode, mas se uma delas der não proporcional, você já disse que não é, certo? Certo. Basta uma delas dar errado, que aí já está errado. Pronto, vamos ver essa aqui agora. Se eu pegar esses dois aqui, ó, certo? Aqui vai ser 6 e 9, né? E aqui, 4 e 6. Dá para dividir? Dá, né? Aqui dá para dividir por 3. Ó. 6 dividido por 3 é 2. 9 dividido por 3 é 3. Já aqui dá para dividir por 2. 2 terços. Que vai dar 2 terços.
Ó, deu igual. 2. Deu igual. Então, por enquanto, né, é proporcional. Vamos ver agora esses dois aqui. 9 e 15. Esse aqui, 6 e 10. Dá para simplificar? Esse aqui dá por 3. Vai dar 3 e 5. Né? Esse aqui dá por 2. Vai dar 3 e 5. 3 e 5 também. Perfeito, 3 e 5. Tá vendo? Tá mantendo os mesmos números. Ó. Essa aqui não manteve, mas essa aqui manteve. Tá? Só para desencargo de consciência, vamos fazer o último aqui. 11 e 18. Então, considerando que a última também seria a mesma coisa, né? Se essa última der errado, então eu fui escrever não proporcional de novo. Certo? Porque basta uma delas dar errado, que aí já quebra todo o esquema. 5 oitavos? Aqui já deu 5 sextos. sextos. Né? 5 sextos. Aí isso aqui eu vou dividir por 2. Dá 5. 5 sextos também. 5 sextos. Perfeito, 5 sextos. Pronto. Tá aí. É proporcional, certo? Proporcional. E é proporcional direto ou indireto? Tá vendo que são exatamente iguais? Então é direto. Para ser inverso, tem que estar trocado. De um lado deu 2/3, do outro lado tem que dar 3/2. Certo? De um lado deu 3/5, do outro lado tinha que dar 5/3. Aí seria proporcional inverso. Vamos fazer um proporcional inverso aqui. Vamos ver esse aqui. Ó. Desse lado de cá, 12 e 6. A gente não pôde. A gente ficou assim, ó. Desse lado de cá, 1 e 2. O que foi? Quer perguntar uma coisa? Ó, esse aqui não dá para simplificar não, né? Não. Pode falar. Só o 12 sexto. Que dá para dividir por 6, né? É. 12 dividido por 6, 2. 6 dividido por 6, 1. Olha só, aqui deu 1, 2, aqui deu 2, 1. Tá invertido, né? Uhum. Vamos ver se o outro também é invertido. 6 e 3, e aqui é 2 e 4. Vamos dividir aqui. Aqui dá para dividir por 3. 6 dividido por 3 é 2, 3 dividido por 3 é 1. E dá por 2, né? 2 dividido por 2, 1. Ó, invertido, né? Uhum. Invertido. Proporcional. Ou seja, é proporcional também. Só que nesse caso aqui é um proporcional invertido. Então eu digo que é proporcional inverso. Fica mais bonito você falar inversamente proporcional, certo? Vai dar na mesma. A proporção Não vou lembrar. pode ser Lembrar. direta ou inversa. Então, quando não dá a mesma fração, de jeito nenhum, nem invertido, nem normal, é não proporcional. Se der igual, exatamente na mesma ordem, é proporcional direto. Se der os mesmos números invertidos, é porque a proporção é inversa, certo? Você não precisa nem fazer a conta. Às vezes, só pensando um pouquinho, você já consegue saber, mesmo sem ter números. E aí, a tarefa de vocês para casa é essa aqui. Vocês vão pensar um pouco para saber qual desses itens aqui não é proporcional, qual é a proporção inversa e qual é a proporção direta, certo? Tem 3 itens. É um de cada aqui. Aí você só pensa em qual desses problemas é proporção direta, qual é proporção inversa e qual não é proporcional, nem direta e nem inversa, não é de jeito, não é nada.
Ok? Mas Essa é a você tarefa. pensa ou dá para Só- fazer a conta? só escrever aqui. Aí depois a gente dá uma olhada para ver quem é que acertou. Você tenta imaginar a situação, né? Se você acha que vai manter os números ou não. Certo? Não precisa nem do número, mas se tivesse número nessa situação, seguiria uma ordem proporcional ou não? Certo? Tenta pensar de maneira mais abstrata. Na próxima aula, a gente vai começar a pensar com números. Mas essa atividade hoje, eu só quero que vocês tentem pensar na situação, certo? Se vai ser proporcional ou não, se tem alguma ligação ou não, certo? Ô Hoje tio, a tarefa é mais filosófica. Oi. pode ser qualquer número? Não, você tem que pensar um pouco. Aqui eu queria que vocês não usassem número. Deixa eu botar uma outra situação. Vamos treinar aqui com uma situação que seja diferente da tarefa de casa. Imagina assim. Imagina um avião. Maior aqui. Um avião. Um avião viajando com a mesma velocidade. Tá aqui. Vamos lá. Imagine um avião viajando sempre com a mesma velocidade. Ele sempre tem a mesma velocidade. Em relação a chegar em locais com distâncias diferentes. Certo? Ao tempo. Pronto, tá aí. Vamos tentar imaginar. O avião está indo na mesma velocidade. Aí ele pode ir para Fortaleza. Não, ele está saindo de Fortaleza. Ele pode ir para Bahia. Ele pode ir para São Paulo. E ele pode ir para o Rio Grande do Sul. Certo? Ele vai levar um tempo para chegar nesses cantos, concorda? Esse tempo vai ser proporcional em relação ao local, à distância, né? Será que se eu botar o número do tempo daqui para São Paulo, daqui para Bahia e daqui para o Rio Grande do Sul, esses números vão ter a mesma taxa de variação ou não? Ou eles vão ter variações diferentes? O que é que vocês acham? Pensem nas viagens que normalmente vocês fazem. Não precisa de avião, qualquer veículo. É proporcional esse tipo de relação ou não? Vocês acham que os números se mantêm ou não na mesma taxa? E fiquei de novo. Eu acho que não. Eu botei avião é difícil, porque poucos vocês andaram de avião, né? Um carro. Um carro viajando com a mesma velocidade em relação ao tempo de chegada em locais com distâncias diferentes. Então você está de carro, certo? Acho que Você não. está de carro daqui até o Benfica, daqui até Messejana e daqui até a praia, certo? A praia do futuro. Okay? São 3 lugares diferentes, certo? Para você ir daqui até o Benfica, o Shopping Benfica, é um tempo. Né? Daqui até Messejana é outro tempo. E daqui até o centro, até a praia do futuro é outro tempo. Vocês acham que esse tempo se mantém se você mantiver a mesma velocidade? Não. Não? Não sei. Possível. Acho que não. Acho que não, Vamos professor. Vamos pensar. Se daqui até o Shopping Parangaba eu levar 10 minutos, quanto tempo eu levo para ir e voltar? 20. 20. Certo?
Agora, se eu for para um lugar que é o dobro da distância do Shopping Parangaba, com a mesma velocidade, vai ser o mesmo tempo de ir e voltar para Parangaba? Não, Ou vai ser mais demorado? é mais demorado. Por quê? Que é 40, não? Mas é proporcional? É isso que eu digo. Não. É não. Então, vocês vão tentar pensar e colocar na letra A, na letra B e na letra C. É isso. Vocês vão tentar imaginar quais situações os números tendem a se manter e quais situações os números não tendem a se manter. Não precisa estar certo. Aqui é mais uma coisa filosófica, por enquanto. Na próxima aula, eu vou ensinar vocês a colocar em números a conta. Né? Aí vocês vão conseguir saber através de números. No ensino do nono ano, vocês vão ter física, certo? A primeira matéria de física é essa que a gente vai aprender hoje, É certo? porque você falou assim, ó, se um lugar é 20, né? O outro é o dobro. Seria 40, não seria? Seria. Então, não é compatível. Mas você está fazendo... Olha só. Digamos que daqui para Parangaba é 5 quilômetros, certo? Sim. Aí deu 20 minutos. Se eu for para um lugar de 10, vai dar quantos minutos? Vai dar 40? Não. Pera. É isso, você tem que pensar. Se eu mantiver a mesma velocidade, vai dar 40? Se for dar 40, então é proporcional. Por que é proporcional? 5, 10. É a mesma coisa. Dividindo por 5, né? Ah, 1 e entendi. 2. Agora, 20 e 40 dividido por 20 dá 1 e 2. Tá vendo? Ó, manteve. Entendi. Aí você vai ter que pensar. Você teria que pensar, fazer o cálculo da resposta. Exato. Pense aí com um dobro, que é mais fácil. Será que se eu dobrar o outro também ou não? Ou é tanto faz? Se for tanto faz, então é não proporcional, certo? Porque tanto faz, então não tem proporção nenhuma. Se ele dobrar, então ele é proporcional. Então, se dizer proporcional. É óbvio que se eu dobrar aqui, o outro também vai dobrar. Se eu triplicar, vai triplicar, é óbvio. Né? E a terceira é, se você aumentar um e o outro cair pela metade, é inverso, né? Porque você está aumentando um e o outro está diminuindo. Então, vocês vão pensar dessa forma. Tentar imaginar a situação e tentar ver se os números vão se manter. Se dobrando um, o outro dobra, ou então dobrando um, o outro divide pela metade, ou então não tem nada a ver. Tanto faz aumentar um como aumentar o outro, não vai mudar nada. A gente tem que pensar esses três casos. E aí vocês vão dizer qual desses três aqui se encaixa nesses casos. No caso direto, no caso inverso e no caso não proporcional. Ok? É difícil, eu sei que é difícil isso aqui. Não, mais ou menos. É porque essa é muito abstrata, né? Você não tem uma certeza, Mais ou menos, não tem número. professor. Mais ou menos. É bom para treinar a cabeça para vocês. Eu não posso falar nada, né? pensar. Porque eu gosto, mas... Se eu vou falar aí... Não, mas essas questões, elas são mais filosóficas. Né? Matemática era uma disciplina muito filosófica no passado. Quem tirou a filosofia da matemática foram os árabes com esses números que eles inventaram. Né? Esses números que vocês fazem conta hoje, eles tiraram a necessidade da pessoa ficar filosofando na matemática. Porque a pessoa simplesmente faz a conta e pronto. E vocês, infelizmente, foram treinados para achar que matemática é só fazer conta. Não. A matemática da conta é muito nova. Antigamente, você filosofava mais antes de fazer alguma coisa. Né? Você refletia mais. Porque as contas não eram tão fáceis. Não existia essa conta tão simples como tem hoje. Agora eu conheço o Excel. Excel. Então é isso, gente. Né? A aula de hoje foi mais filosófica. Oi, diga. Nessa primeira,
o número de pessoas em uma festa e a quantidade de bebidas vendidas. Eu tenho que criar a quantidade. Você tem que pensar. Se tiver 10 pessoas, ele vai vender quantas bebidas? Se eu dobrar o número de pessoas, vai dobrar o número de bebidas que vai vender? Tem que pensar. Se sim, é uma coisa. Se não, aí é outra coisa. Entendeu? Não precisa botar um número. Você precisa só pensar numa situação. Mas para você... Ah, entendi. Na próxima aula, segunda-feira, eu vou corrigir essa questão. E aí a gente vai filosofar junto, certo? Essa daí é a atividade de casa? É, a atividade de casa é essa. Isso aí? É, só isso aqui. É o que tá na lousa, tu não tá vendo não, sou burra. Eu vou tirar aqui a gravação, que vocês já estão se agredindo. Não, espera aí. É pra tirar print pra fazer no caderno. Ô, tio. exatamente.